Olá para você que acompanha a programação da TV e da Rádio Câmara Bauru. Começa agora mais uma edição do programa Espaço Aberto, falando hoje sobre vários problemas da cidade que causam transtornos aos moradores. O maior deles, ou um dos maiores deles, é a questão da falta d'água. Para comentar essas e outras demandas, nós recebemos aqui nos estúdios da emissora o presidente do DAI, Departamento de Água e Esgoto de Bauru, Eric Fabres. Eu queria agradecê-lo pela presença, por ter aceito o convite para conversar conosco e esclarecer esses assuntos importantes da sociedade. Na verdade, sou eu que tenho que agradecer a oportunidade de poder estar utilizando esse veículo de informação que é a Rádio e TV Câmara, para levar até a população os esclarecimentos e as informações daquilo que a gente vem fazendo aí pela cidade. Bom, nós temos veiculado, os vereadores têm discutido, nós temos veiculado aqui pela TV e Rádio Câmara a demanda de falta de água que atinge a região do Jardim Bela Vista. A gente sabe que esse problema não é de hoje, né? Já acontece há algum tempo, mas existe um trabalho aí sendo executado já pelo DAI como forma de antecipar os períodos mais complicados, que são os períodos de estiagem, né? Um deles é o trabalho de setorização. Como é que vai funcionar esse trabalho? Bom, vamos setorizar a nossa conversa então. Vamos falar primeiro do Jardim Bela Vista, que na verdade é um complexo ali de cerca de 20 bairros, né, com cerca de 24 mil habitantes, que são abastecidos por uma única unidade do DAI, que é aquela unidade que fica lá no alto da Bela Vista, na rua Carlos Marques. Para esse ponto convergem as águas de 3 poços e também da estação de tratamento de água da ETA, né? Então vai água do Batalha e água de mais 3 poços. O volume de água que chega à Bela Vista é satisfatório, é suficiente para a população que é abastecida. O que acontece na Bela Vista é que falta setorização. Há 20 anos atrás, quando eu deixei o DAI na gestão em que eu fui presidente anteriormente, eu já tinha esse plano de setorizar a Bela Vista. Infelizmente passaram-se 20 anos e ninguém fez isso. Por quê? Porque essa água toda converge lá para Carlos Marques, é elevada para o reservatório elevado, e aí ela vai abastecer o bairro inteiro, ou esse complexo de bairros aí inteiro. Essa água ela já sai com uma pressão de 20 metros de coluna d'água, que é a altura do reservatório, e no bairro não tem setorização, nem a setorização mais básica, que é a setorização reservatório elevado abastecendo a parte alta e reservatório enterrado abastecendo a parte baixa, nem essa setorização existe. Então é uma deficiência de rede realmente, que vem há 50 anos, quando o bairro foi implantado. Aí o que acontece? Essa água toda desce para as partes baixas da Bela Vista e acaba chegando na região ali próximo da Nuno de Assis com 100 metros de coluna d'água. Isso é uma pressão absurda, né? A pressão ideal é 30 metros de coluna d'água. Então você associa isso ao fato de que o bairro já tem 50 anos, as tubulações são antigas, algumas são até metálicas ainda. E com esse excesso de pressão, os vazamentos tornam-se muito frequentes. E o que é pior, toda vez que você vai consertar um vazamento, você tem que fechar o bairro inteiro, por falta de setores, né? Quando você tem a setorização, você fecha só o setor onde está o vazamento. Então fica essa sensação de que a Bela Vista não tem água, que é mal abastecida. Mas isso não é verdade. A água tem. O que tem é a interrupção praticamente diária do fornecimento, para que se possa fazer manutenção na rede. Uma rede muito extensa, sem setorização. Tecnicamente, que tipo de serviços vão demandar aí essa setorização? Demanda a execução de adutoras, de subadutoras, para levar essa água desde o reservatório até o setor, e para os setores mais baixos a introdução de válvulas redutoras de pressão, né? Para que a gente não continue, porque mesmo setorizando, se não tiver as válvulas redutoras de pressão, a pressão continua alta. Então basicamente é isso. Nós já estamos com o projeto pronto e vamos entrar agora em fase de licitação do material necessário.
infelizmente, no poder público, a licitação é um processo demorado, então certamente vai transcorrer 3, 4 meses de licitação, mas isto nos leva no começo do ano que vem, que nós vamos começar a rasgar a Bela Vista para fazer as adutoras. Contratada essa obra, quanto tempo demoraria mais ou menos o trabalho? Não, essa obra não vai ser sequer contratada, ela vai ser feita... Executada pelo próprio DAI. Pelo próprio DAI, pelo pessoal do DAI. O que vai ser licitado é só o material, né? As válvulas redutoras de pressão e a tubulação em si. Até que ponto isso vai ser interessante para os moradores, né? De que forma vai melhorar aí o fornecimento de água, percentualmente falando, vamos dizer assim? Olha, eu acredito que vai melhorar da situação de hoje, né? Em termos de abastecimento, permanece o mesmo. A água que converge para Bela Vista é suficiente, né? O que vai melhorar muito é que o número de vazamentos vai reduzir bastante, porque nós vamos controlar a pressão, tá? E o fato de nós termos setores, quando nós formos fazer manutenção em rede, nós vamos fechar apenas um setor, né? Então, como vão ser 5 setores, então só aí nós já temos 20%, nós já temos 80% a menos de fechamento de água de um setor para o outro, né? Então, o número de interrupções vai cair bastante e o número de vazamentos vai cair bastante, porque a pressão vai estar controlada. Existem outros bairros da cidade que demandam também desse tipo de trabalho, de uma setorização, presidente? Olha, eu arriscaria dizer que a cidade inteira demanda esse tipo de setorização. A Bela Vista é um caso mais grave por ser um bairro muito grande, praticamente do tamanho da cidade de Agudos, né? E por ser um bairro com desnível muito alto, né? Um desnível bem da Carlos Marques até a Avenida Nuno de Assis, ali são 80 metros de desnível. Então, a Bela Vista já era, há 20 anos atrás, na minha cabeça, a nossa prioridade em termos de setorização. Nós estamos, paralelamente, estudando também a setorização da região do Santa Edviges, que seria nossa próxima etapa. E nesse meio tempo nós vamos contratar um estudo de setorização global para a cidade. Porque hoje nós estamos vamos setorizar a Bela Vista, vamos setorizar o Santa Edviges, mas nós precisamos ter um plano diretor de setorização. Então, esse trabalho nós vamos contratar com uma empresa especializada que vai fazer todo o balanço hídrico da cidade e propor, então, essa setorização para que a gente possa ir, à medida do possível, executando. Claro que isso tudo está vinculado ao orçamento, está vinculado à tarifa, está vinculado à disponibilidade financeira. Você comentou sobre a questão dos vazamentos. A gente sabe que a cidade enfrenta um problema sério com os vazamentos de água, quase metade da água que é produzida, ela se perde aí em meio à sua distribuição. Vem sendo discutida, já não é de hoje, já faz algum tempo, a possibilidade de utilização do recurso ou dos recursos do Fundo de Tratamento de Esgoto em investimentos para a rede de distribuição de água na cidade. Eu queria a sua avaliação sobre isso, se isso é algo já tangível, já vem sendo colocado no papel, o que o senhor pensa a respeito disso? Nós tivemos algumas reuniões já com o Ministério Público sobre esse assunto, porque esse fundo de tratamento de esgoto, aí eu costumo chamá-lo de filho mimado, né? Ninguém pode mexer com ele, né? Então nós temos um recurso precioso ali que não pode ser utilizado em nada além do tratamento de esgoto. Mas o tratamento de esgoto deve se encerrar até o final do ano que vem. Então as conversas que eu tive com o Ministério Público a hora que a estação de tratamento estiver praticamente pronta, né? E nós tivemos certeza de que o dinheiro que vinha do governo federal realmente veio, né? O que sobrar no fundo de tratamento, aí nós podemos discutir uma outra destinação. Só para te dar um exemplo, 40% da cidade é abastecida pelo Batalha. E para colocar o sistema Batalha Estação de Tratamento de Água em condições adequadas, em condições técnicas adequadas, há uma demanda de 85 milhões. Nós temos que reformar totalmente a estação de tratamento de água, que ela está... a vida útil dela já terminou há mais de 20 anos atrás, né? E ela devia de ter sido reformada e não foi. E o fato de que nós estamos captando água no Batalha
num ponto onde nós temos uma outorga do órgão estadual, que é o Departamento Estadual de Água e Energia Elétrica, o DAE. Nós temos uma outorga para 347 litros por segundo e nós estamos tirando 550. Né? Então, já estamos irregular. Essa outorga vai ser revisada pelo DAE em 2019 e nós já sabemos que ela vai ser reduzida para 200 litros por segundo. Então nós temos que ir captar outros 350 litros por segundo 22 quilômetros abaixo no mesmo Batalha, né, numa região onde ele é mais caudaloso. Isso vai demandar uma adutora de 22 quilômetros com um diâmetro enorme, cerca de 1,5 metro de diâmetro. É uma obra que custa 40 milhões. Ela vai entrar agora em fase de projeto executivo. Estamos licitando o projeto executivo dessa obra. E a reforma da estação de tratamento demanda mais 45, né? Então são 85 milhões aí que a gente espera que esse dinheiro possa provir ou de fundo perdido do governo federal, existe alguma chance para isso, e a gente tem apresentado os pedidos, ou desse fundo de tratamento de esgoto, convertido aí num fundo de tratamento de água no futuro, mas isso só ao final da obra da estação de tratamento de esgoto. Existe flexibilidade do Ministério Público com relação a essa demanda, a essa possibilidade? Existe, mas a hora que a obra for encerrada. A obra estiver pelo menos próxima de ser encerrada. Bom, já que estamos falando em estação de tratamento de esgoto, você esteve nessa semana reunido com os vereadores aí, uma reunião conduzida pela Comissão de Obras da Câmara de Bauru, para conversar a respeito dos impasses na obra da construção da estação. Como é que está o andamento dessa obra? O que é que vem acontecendo com a nossa estação? Nós temos dois fatores aí que estão atrapalhando o andamento ótimo da obra, né? O primeiro fator é o fato de que a empresa que projetou essa obra, que é a ETEP, foi vendida posteriormente para uma multinacional holandesa chamada Arcadis, e a Arcadis ignorou durante 2 anos as demandas de esclarecimento sobre o projeto. E o projeto tinha falhas, tinha lacunas, né? E ela vinha ignorando o DAE solicitando, às vezes oralmente, às vezes verbalmente, às vezes, na maior parte das vezes, através de correspondência ou de e-mail, documentando. Então nós temos demandas que chegaram a 700 dias e não foram respondidas, né? Isso atrapalhou muito o andamento da obra, por isso ela não pôde ser inaugurada no ano passado. Esse é o primeiro fator. O segundo fator é que as fundações projetadas para o coração da obra, que são os reatores, demorou-se para iniciar no ano passado as provas de carga que são exigidas por norma, né, para verificar se as estacas realmente pegam o peso que vai ser aplicado em cima delas. E quando se fez essas provas de carga, os resultados não foram satisfatórios. Isto vem sendo debatido tecnicamente. Agora foram feitas mais 9 provas de carga. Os resultados foram entregues a coisa de 10 dias atrás, estão na mão dos especialistas para análise, e temos que ter um deslinde para esse imbróglio que são essas fundações. Voltando à Arcadis, que é a herdeira do projeto, depois de uma audiência pública que nós tivemos na Câmara, em que nós anunciamos que íamos responsabilizar a Arcadis judicialmente pelo prejuízo que ela vinha causando, e íamos contratar uma outra empresa para assumir o projeto. A Arcadis caiu em si, nos procurou, houve uma reunião com o grupo gestor da ET, e eles fizeram meia-culpa. Realmente nós não demos a atenção que devíamos ter dado, mas agora queremos dar essa atenção, né? O grupo gestor entendeu que era melhor dar uma oportunidade para eles se emendarem, né, do que gastar 3, 4, 5 meses licitando uma outra projetista. Aí você tem que dar mais uns 2 meses para essa projetista tomar conhecimento do projeto e começar a apresentar resultados, e ao final estaríamos diluindo responsabilidades, né? Se alguma coisa desse errado, a Arcadis ia dizer: não, o problema não é meu, é da
da projetista que vocês colocaram depois, e vice-versa, né? Então, como a CADE se dispôs a assumir o projeto, nós permitimos, e ela efetivamente mandou uma equipe, 2 dias depois, uma equipe de engenheiros que fez um pente fino na obra, anotou todas as pendências, e em 20 dias nós já recebemos um pacote grande de projetos e orientações técnicas, né, para que se possa retomar e executar o que estava pendente de projeto. Então, estamos satisfeitos com o comportamento da CADES agora. O que não elimina a responsabilidade pelo que aconteceu até agora, né? Isso ficou muito claro para eles. O prejuízo que vocês causaram até agora, vocês vão responder por ele. Em razão das inconsistências e omissões do projeto executivo original. Exatamente. Agora, se vocês não vierem prestar essa assistência que vocês estão se dispondo a prestar, o passivo de vocês só vai crescer, né? Eu vou cobrar de vocês, inclusive, a empresa que eu vou contratar, né? E, então, eles entenderam a situação e estão dando esse respaldo. Eles receberam, inclusive, aí vem o outro aspecto, que são as provas de carga e as fundações dos reatores. Eles receberam as novas provas de carga, já estão analisando e marcaram uma reunião para a próxima quinta-feira para apresentarem o seu parecer sobre o assunto. Agora, esses problemas que o DAE enfrentou aí com esse projeto, com essas inconsistências, como nós comentamos, acabou gerando um custo maior também para a construção da estação. Afetou o valor final da obra. Sem dúvida. Algumas coisas são intrínsecas à própria obra, né? As obras, a lei de licitações permite um aditivo de 25%, porque não existe projeto perfeito, não existe obra perfeita. Esse problema das provas de carga, por exemplo, tem-se a impressão, vamos ver se eles confirmam esse parecer, mas tem-se a impressão de que é uma descontinuidade geológica que existe no terreno, porque as provas de carga dão boas nas pontas dos reatores, mas não dão no meio, né? Então, existem os fatores imprevisíveis. Mas os prejuízos que foram causados e por deficiência de projeto, sem dúvida, eles vão ser responsabilizados por isso. Bom, obra parada, a questão do projeto é emperrando um pouco a situação, criando todo esse impasse. Enquanto isso, a construtora anuncia informalmente a iminente demissão de vários funcionários, o que pode acarretar também mais problemas para a obra. Isso vem sendo também conversado entre o DAE e a empresa? Olha, o volume de mão de obra numa obra é variável com o andamento da própria obra. Nós já estamos com 62% das obras civis prontas. As obras civis são aquelas que demandam mais mão de obra. Nós temos agora 32% de obras civis e temos 100% das obras eletromecânicas, que é um outro tipo de mão de obra. São pessoas especializadas que às vezes vêm de fora da cidade, são empresas contratadas, subcontratadas, né? Então, esse fluxo de mão de obra é variável de acordo com o momento da obra. Claro que se nós tivermos os reatores liberados, eles vão provavelmente aumentar esse contingente de mão de obra, mas não vai ser um aumento tão grande assim, porque os reatores são grandes paredes de concreto que não demandam detalhes executivos onde você usa muita mão de obra, né? Então, essa reclamação deles de que estamos demitindo porque não tem projeto é procedente em parte, né? E numa outra parte bem grande o que eles estão fazendo, na verdade, é pressão, né? Eles têm razão que a obra tem sido emperrada por falta de projeto. Eu acabei de contar toda a história da CADES, né? Mas também exerce um pouquinho do direito de espernear. A gente tinha como um prazo ou uma previsão aí de entrega dessa obra para setembro de 2016. É claro que isso não foi cumprido. Dá para a gente fazer alguma projeção para o ano que vem, Fabris? Olha, esse cronograma, 18 meses para fazer uma estação de tratamento desse porte. Era inviável. Eu não arrisco nem a fazer uma casa, né? Em 18 meses, né? Eu acho que era um cronograma pouco provável, né? Em função desses atrasos todos, a obra já poderia até
até estar pronta eventualmente, né? Mas o nosso cronograma agora, e ainda não é um cronograma escrito, porque nós ainda não sabemos como vai ser o desfecho do assunto dos reatores, mas a nossa expectativa é de terminarmos essa obra até o final do ano que vem, até o final de 18. Certo. Só para a gente encerrar, aproveitando aqui a presença do presidente do DAI, Departamento de Água e Esgoto de Bauru, o Eric Fabres, a gente está se aproximando aí do período mais quente do ano, já estamos na primavera e nos próximos meses as temperaturas vão subir cada vez mais e mais. Como é que o DAI já vem planejando, se preparando para esse período mais quente do ano e aí evitar possíveis, ou pelo menos amenizar, né, minimizar os problemas de falta de água na torneira, nas torneiras dos bauruenses? Olha, nós tivemos, você deve se lembrar, a população toda se lembra, nós tivemos um período de racionamento em 2014, que foi, digamos, um ponto fora da curva em termos de comportamento pluviométrico, né? No período de janeiro, só para exemplificar, no período de janeiro a maio de 14, nós tivemos uma precipitação de 500 milímetros. Tá? No período de janeiro a maio de 17 agora, nós tivemos uma precipitação de 1.071 milímetros. Né? Então você vê que 14 começou muito mal. Né? E depois, no período seco, teve um período seco muito mal também, né? O que levou ao racionamento. Né? Este ano nós tivemos um período seco talvez mais rigoroso do que o de 14. Mas o nosso reservatório, que se chama lençol freático, estava bem abastecido pelo período de chuvas do começo do ano. Então foi um recorde negativo que compensou um recorde positivo que compensou um negativo. Né? A pluviometria do começo do ano foi recorde dos últimos 16 anos e o período seco, que terminou agora no final de setembro, foi recorde dos últimos 11 anos, desde 2006. Né? Isso acendeu na nossa cabeça uma luz amarela. Né? O que pode acontecer no ano que vem? Nós tivemos um período seco excepcional neste ano. Se tivermos um período chuvoso excepcionalmente fraco no começo deste ano, por esta época, no ano que vem, nós vamos estar racionando água. Esse é um raciocínio que o DAI devia ter feito, os administradores do DAI deviam ter feito desde 2014 e não fizeram. Então, nós podemos estar às vésperas de um outro período crítico, se não tivermos um período chuvoso adequado agora a partir de dezembro. Então, o que nós estamos fazendo? Nós estamos desenvolvendo um plano. E veja bem, isso tudo diz respeito, esse racionamento todo diz respeito ao Rio Batalha, tá? Os poços profundos não sentem essas variações de pluviometria, ou sentem bem menos, né? Então, nós temos uma área da cidade, que nós sabemos qual é, abastecida pelo Rio Batalha. O plano que nós estamos elaborando e vamos anunciar brevemente. Nós vamos procurar puxar para dentro dessa área todo o excesso de produção que a gente tem nos poços e nas unidades vizinhas. O remanejamento, então, da distribuição. Se chama interligação. Né? Eu me lembro, em 2014, a imprensa me procurava como ex-presidente do DAI, perguntando o que se pode fazer para evitar. Eu falava, interligação. Né? Então, nós vamos interligar as unidades, mas principalmente interligar de forma dirigida, né? Para trazer o excesso, a água das unidades que tem folga de produção para dentro do Batalha. Mesmo que isso implique em 2, 3 pulos. Né? Por exemplo, nós temos um excesso de produção no poço do Raze. Né? O poço pode funcionar por 20 horas por dia, ele está funcionando só 7. Né? Então, nós jogamos essa água para o Redentor, aí deixa de vir para o Redentor a água do Geisel. Então, sobra mais água no Geisel. Sobrando mais água do Geisel, nós não precisamos usar tanta água do Poço Marabá que vai para o Santos Dumont. E do Santos Dumont nós podemos jogar na área da ETA. Então, é um balanço hídrico, uma engenharia aí meio complicada. Né? Em outros casos é bem mais direto. Nós temos o Poço Imperial, que foi perfurado ali na obra do Tamboré, para abastecer o Tamboré também, né? Mas é um poço para abastecer regionalmente. O Tamboré tem hoje 10, 12 casas em edificação. Né? Então a demanda de água ali é quase nada.
E nós temos um poço naquela região que produz 200 metros cúbicos hora, 200 mil litros por hora. É só fazer uma adutora e trazer essa água para a região do Batalha. Enfim, nós fomos traçando essas estratégias, ainda estamos terminando esse plano, mas a gente acredita que consiga jogar talvez uns 200 litros por segundo na área do Batalha. Se você comparar isso com 550 litros por segundo que o Batalha produz, né, não necessariamente zera uma possível crise hídrica, né, mas vai amenizar muito, né, vai ser uma coisa bem mais suave, né, talvez não se chegue nem a racionamento. Era justamente isso que eu ia te perguntar. Com esse trabalho de interligação, um possível racionamento ainda para esse ano estaria descartado. Eu te faço essa pergunta porque nós tivemos aqui na Rádio Câmara reclamações de moradores de algumas regiões pontuais da cidade. Por exemplo, até conversamos com a assessoria de imprensa do DAI, Jardim Panorama, Jardim Brasil, enfrentando problemas diários de falta d'água. Até recebemos a informação de que não existe nenhum tipo de racionamento. Existe mesmo a questão da produção mais baixa do que a demanda ali dos moradores. Mesmo assim, racionamento não está previsto para esse ano. Não, você vê, a região do Panorama recebe água tanto da ETA como de poços, né? É uma questão de equilíbrio hídrico, né? De você trazer, interligar as unidades para poder socorrer a unidade que está com deficiência, né? Mas às vezes essas reclamações de falta d'água, como é o caso do Bela Vista, por exemplo, Bela Vista tem água suficiente, né? O que tem é vazamento em excesso e interrupção de abastecimento praticamente todo dia para poder consertar os vazamentos. Então, às vezes não é uma falta d'água, é um outro problema que leva a essa falta d'água, mas não existe nenhuma cidade, nenhuma região em Bauru onde o DAE não abasteça os reservatórios domiciliares a cada 24 horas. E a obrigação, por norma técnica de quem constrói uma casa, é ter um reservatório para 24 horas de consumo. Mas os bauruenses estão muito mal acostumados, né? Eles gostam de utilizar a água diretamente da rua, né? E foram levados a isso até pelo próprio poder público na década de 80, quando fez as casas do Geisel, por exemplo, com a água entrando pelo cavalete, aí ela vai para o tanque de lavar roupa, aí ela vai para a pia da cozinha, aí ela vai para a caixa d'água para abastecer só o chuveiro, né? Então, quando há uma interrupção de abastecimento no gás, há uma gritaria, porque a dona de casa não consegue lavar roupa, não consegue fazer comida, né? Só consegue tomar banho, né? Mas isso é uma inadequação, né? E o reservatório que tem no gás também é muito pequeno, né? Nas casas, quando o núcleo foi construído, né? Então, a população há que tomar consciência de que não existe nenhum serviço de abastecimento no mundo que não interrompa o fluxo para manutenção em algum momento do dia, né? Ou em alguns dias do mês. Enfim, se você está ligado diretamente na rede do serviço de abastecimento, você pode ficar sem água, mas isso não é desabastecimento. Desabastecimento só se configura se o serviço não conseguir encher a sua caixa d'água a cada 24 horas. E a sua caixa d'água deve ter capacidade suficiente para o número de pessoas que ali habitam, né? A conta é fácil de fazer, 200 litros por pessoa. Se você tiver 3 pessoas na casa, né, daria 600 litros. Como as caixas normalmente são de 500, quer dizer, no mínimo 500 litros de reservação domiciliar. A Rádio Câmara se coloca à disposição, então, para fortalecer, trabalhar nesse trabalho de conscientização, nessa campanha de conscientização dos moradores a respeito da necessidade de reservação de água doméstica ou interna, enfim. Nós conversamos aqui no programa Espaço Aberto com o presidente do DAI, Eric Fabres. Eu queria agradecê-lo pela presença aqui conosco, por ter aceito o convite para esclarecer esses assuntos de primeira ordem aí dos nossos moradores, nossos ouvintes e telespectadores. Obrigada, Fabres. Eu é que agradeço e permaneço à disposição sempre que vocês julgarem necessário. Obrigada mais uma vez, obrigada a você também pela sintonia aqui conosco e até a próxima.